Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nosso trabalho, é profundamente científico, profundamente filosófico e profundamente teológico. Então, fica difícil de fazer qualquer separação de um campo do outro, E a teologia, ela é a base da vida, é a base do conhecimento, é a base da ciência, a fé. E a compreensão da teologia é essencial para a humanidade, tão essencial quanto a científica e a filosófica. E compreender a teologia unida à ciência é algo assim que nós estamos nos dedicando muito, porque nós estamos entrando numa era que a ciência tem que ser espiritualizada, porque sem a compreensão da teologia, nós não temos compreensão científica da realidade. A teologia que nos confere os subsídios para a gente entender e fechar o teorema. Porque ciência sem teologia é uma ciência que não fechou a coisa. O raciocínio fica incompleto. E a teologia que completa a verdadeira ciência. Aliás, ciência é um termo que designa um dos 7 dons do Espírito Santo, que é o entendimento e a ciência. Então, sem teologia não tem ciência. Não dá para se compreender nada, inclusive do mundo material. Porque, para compreender os fenômenos da física, nós temos que adentrar na questão da energética, e chegando na energética, e a gente chega na metafísica, e na metafísica a gente chega em Deus. Então, a nossa sociedade, na nossa teologia, nosso curso de graduação de teologia, eu criei uma disciplina que se chama Teólogos Sem Fronteiras. Por quê? Porque nós, na sociedade de Kepp, nós entendemos que Deus, ele não é um ser que vai ser adorado e cultuado dentro de igrejas. Deus é o rei do universo, ele é o criador, ele está em tudo, ele criou tudo, tudo é dele. Então não pode haver uma fronteira, aqui é a igreja, aqui é medicina, aqui é uma religião, aqui é outra, esse é um país, esse é outro, esse é um planeta, aquele é outro. Deus é Deus para tudo, em tudo, sem fronteiras. E os teólogos daqui para frente vão ter que ser sem fronteiras. Vão ter que ser teólogos que entendam a teologia de uma forma filosófica e científica e que seja uma teologia quase que universal mesmo. E que ela atue em todos os povos, todas as nações, todas as disciplinas. Porque o Criador criou tudo, inclusive o campo acadêmico, o campo científico, as realizações, o trabalho, é tudo divino. Então, a nossa proposta é ter nós temos esse projeto de um diálogo interreligioso e temos uma proposta de um entendimento de uma teologia sem fronteiras. A gente acredita a gente percebe que o que divide as pessoas, as nações, as religiões, os campos de conhecimento, isso tem origem na patologia humana, não é natural. Isso é um resultado da patologia de seres humanos, inclusive os teólogos, que exercem um poder ou uma conduta doentia dentro das instituições religiosas e não tem uma total compreensão da verdadeira teologia, que é uma disciplina, é uma noção, é a sabedoria sem fronteiras.
Então, nós estamos organizando para este ano o primeiro encontro dos Teólogos Sem Fronteiras, para a gente ter assim um diálogo entre todos os teólogos e todas as pessoas que amam teologia, para a gente chegar nesse denominador comum. Esse evento vai ser dia 28 de maio deste ano, o primeiro encontro. A sede vai ser em Cambuquira, no Grande Hotel Trilogia, e vamos fazer um evento online. Portanto, eu já estou lançando esse convite aqui para todas as pessoas que quiserem se inscrever. E nós vamos colocar uma página logo, né, online, para que as pessoas façam sua inscrição, mas enquanto isso, podem falar com o professor Sidney, né? Professor Sidney, o senhor pode dar o seu número de WhatsApp, que nós vamos colocar aqui embaixo na tela. Pois não, doutora Cláudia. Ele vai dar o número dele, um minutinho. Alguma coisa, viu, Cláudia? Tá, ele põe aí Depois o Sidney fala que as igrejas podem dizer, e a questão do batismo, né? A questão do batismo é praticamente para renunciar a Satanás, ao Lúcifer e as pompas, né? Que fala que o demônio cria no mundo. Então, não é questão que a gente está assim dizendo que o batismo é desnecessário, não. O batismo é importante para aproximar o ser humano do ser divino, de maneira que a questão nossa é a seguinte: a gente fala que todo ser humano veio de Deus. Não existe na união do espermatozoide com o óvulo, né? Um novo ser. Não existe isso se não está Deus ali na energia dele, né? Criando um novo ser, assim como a planta, né? A planta, ela cresce como ser humano. E por quê, né? Porque a planta, o ser humano, tem a energética divina, que essa energética divina, sem haver, então a pessoa morre. Então eu quero dizer o seguinte: a energia que Cristo deixou e que falou que na hóstia, né, ele iria, vamos dizer, transmitir essa energia, era a energia que ele tinha. Além de ser Deus, ele era também um ser humano. Então a energia humana que ele tinha transmitiu para nós, para a gente se aproximar do ser divino. Então, é importante batismo quando a pessoa faz as práticas religiosas, né? Todas as práticas em geral, para levar o ser humano assim purificar, como fala, purificar a estrutura energética que nós temos para reaproximar ao máximo, né, do ser humano. Então, nós até fizemos uma nova física, né? Eu escrevi uma nova física para mostrar que tudo não vem como fala do átomo, né? Que o átomo é criatura. Não é bem isso. O átomo já é consequência da energética, né? Que praticamente existe no espaço, que Deus emite e cria tudo o que existe. Então, se não houver essa energia divina, tudo morre, né? Então, vamos dizer que a morte é praticamente o processo em que o demônio impede que o ser humano receba a energia divina por causa dos vícios. Como o demônio agora, ele não pode morrer, mas é um ser disforme, um ser assim absolutamente diverso de como ele era. Ele era um anjo perfeito, agora é um monstro, né? Por quê? Porque ele não quer energia divina para ser
um anjo novamente. E se nós, né? Se nós renunciamos, se nós deixamos o Criador, a gente pode se transformar também numa pessoa extremamente doente, a morte por causa disso, e nós podemos, tendo essa consciência e aceitando essa energética que Cristo anunciou que ia deixar, essa energética humana que ele tinha e que nele era ligado a Deus, né? Porque ele era Deus. Se a gente aceita, então vamos dizer que muitas doenças a gente melhora. Então, os tais milagres, né, que falam de pessoas que de repente recuperam uma saúde que tinha e que ficou doente. Essa questão mostra, né, que a questão da virtude não é só uma questão de beleza, né, de melhoria do aspecto. A questão da virtude é para conservar, né, nós com o ser divino, essa ligação, né, através da energética. É claro que a gente não vai virar um Deus, é claro, né? Mas nós nos aproximaríamos muito dele. Então, eu fiz um trabalho sobre a física, né? Dizendo que a verdadeira, vamos dizer, ciência, não é uma ciência que parte da matéria como os átomos, né? Os átomos são pequenas partículas que depois se transformam em matéria. Então, eu gostaria de pôr aí o dado que o Albert Einstein deixou sobre a energética, como ele vê, e que nós refutamos que é errada. Veja lá. O Einstein ele falava que a energia era o resultado da velocidade da luz ao quadrado. E nós dizemos que a matéria é o resultado da ressonância, vamos dizer, a ressonância espiritual principalmente no tempo e no espaço, né? Então é diferente, porque Einstein achava que tudo viria da matéria e nós achamos que tudo vem do espírito. Então nós somos seres assim ligados, assim a gente fala, a igreja fala em transubstanciação, né? Que vamos dizer que a substância fica meio transcendental. Não é que o ser humano de repente vira assim um anjo, não é bem isso, mas ele tem um crescimento tão grande próximo dos seres angelicais, né? Então, o ser humano, ele foi criado lá de cima, né? Pelo ser divino. Põe novamente o esquema aí. Veja embaixo o que está. O ser é o que é, né? O ser é o que é, né? É o universo divino, né? Fabricando o visível e o invisível. Então, o ser é praticamente a ideia que os gregos antigos usaram para fazer a filosofia. Então, o que é ser, né? O ser é isso. Coloca novamente o esquema. O ser é praticamente o universo divino que banha, né, a humanidade e que dá para nós uma substância próxima da vida transubstancial, seja
a nós, assim, seres humanos, aos anjos também, que são seres invisíveis. De maneira que é importante o ser humano tirar essa ideia tão errada de que a questão da evolução, né? Que nós viemos das cavernas até dos macacos, imagina. Não pode o macaco se transformar em ser humano. Não pode, assim, cientificamente, uma ameba se transformar no macaco. Isso é um total absurdo. O que nós viemos das estrelas, sabe? Das estrelas de uma vida angelical. E se nós decaímos, como fala, né, a cultura assim divina, a cultura dos livros sagrados, é um problema que nós deixamos aquela parte, vamos dizer, uma parte assim divina até que banhava nós. Não que a gente virasse Deus, mas perto dele, né? A aproximação muito grande. Então, a questão, por exemplo, da humanidade, não é que somente um grupo assim tenha Deus. Toda a humanidade tem Deus. Até os ateus têm Deus. Por que, né, tem Deus? Porque veio dele, é filho dele. Então, nós somos filhos de Deus, e não filho dos macacos, que é até engraçado, né? O que chegou à ciência, né, com os seus vícios, como os seus erros. De maneira que o que nós fazemos aqui é como a Cláudia falou, né, fazendo um tipo de teologia assim, sem fronteira. Quer dizer, todo ser humano tem contato com a transcendência, né? Com a energética transcendental. E nós gostaríamos de fazer grupos, né, de todas as pessoas ligadas à teologia se unissem e criassem um tipo de associação teológica sem fronteiras. Porque na França eles tinham lá Médicos Sem Fronteira, os médicos europeus que iam para a África, né, trabalhar com as pessoas lá que às vezes não tinham a menor cultura assim filosófica, religiosa, mas que evidentemente eram filhos de Deus, claro, né? De maneira que o nosso trabalho é para a libertação do povo para o ser divino, porque a humanidade está presa vamos dizer, nos demônios, está presa no Lúcifer. O Lúcifer não queria ser anjo, então ele resolveu lutar contra Deus e querer ser igual a Deus. E temos todo esse problema da humanidade agora por causa disso. Então, a questão, por exemplo, de doença, é por causa disso, do afastamento de Deus. A questão de uma ciência estar dentro de erros é por causa da aceitação da influência demoníaca. Então, a gente pode dizer o seguinte: o nosso trabalho é para mostrar que para a pessoa estar sã, estar assim certa, ela teria que se aproximar novamente do ser divino. Por quê, né? E como? Por causa das virtudes. As virtudes são muito importantes para o ser humano se elevar
ele estava elevado, né? Estava no paraíso, como fala, né? Ele decaiu por isso, porque ele queria ser Deus também, queria seguir, né, os maus espíritos e decaiu. Mas nós temos toda a chance de retornar novamente a essa altura divina para nos transformarmos assim em seres muito próximos ao trabalho da divindade. Então, essa ideia que a Cláudia trouxe de fazer a teologia sem fronteira, isto é, unir todos os teólogos, todos os seres humanos que desejam para discutir, para conversar sobre essa questão, né, do ser humano e a influência que ele tem aqui na Terra. Sabe, Dr. Kepp, a gente vai poder passar por uma dimensão agora tão incrível com essa compreensão. Nós vamos passar por uma outra patamar, um patamar cósmico praticamente. E o ser humano atual, ou ele opta por essa vida cósmica com Deus, ou ele vai se autoaniquilar como já fez antes no passado da Terra. E eu tenho certeza que dessa vez vai ser a terceira escolha que a humanidade vai fazer, e essa terceira escolha vai ser para esta maravilha que o senhor descreveu há pouco. Então, vocês notam que falam, né, nos estudos, na história, que o ser humano vivia no paraíso. E que por ele ter ouvido Lúcifer, né, o demônio, ele então decaiu, mas decaiu ao nível animal. Então o ser humano se aproximou muito do tipo animalesco de vida. Então é possível, com essa consciência que a gente usa, inclusive no magnetismo. Eu criei um tipo de ventilador para emitir o magnetismo, que depois o César montou e trabalhou com ele. Agora temos até uma fabriquinha para verificar. Veja aqui o ventilador. Então, esse ventilador emite uma onda magnética, né? Não uma onda, vamos dizer, o vento só, o ar que está aí girando no espaço, né? Mas ele traz uma energia magnética, que é uma energia que está localizada entre Deus, entre a humanidade e Deus. E essa energia é superior, tira o ser humano da vida instintiva, animal, do id, né? Porque na psicanálise existem 3 elementos: o id, o ego e o superego. O id é a parte animal e o superego é a parte da censura. Então, o importante é entrar na parte, vamos dizer, da conscientização, que é ligada a Deus e que é, de uma certa forma, a legítima para nós. Então, nós estamos, assim, em vias de entrar num campo diferente, que pode até dar exemplo, né? Os santos, muitos santos entraram nesse campo, muitas pessoas que são boas, porque o indivíduo, para entrar nesse campo, tem que ser bom, tem que ser verdadeiro e ele tem que ser, vamos dizer, ético, né? E belo. Pode falar bom, beleza. Verdadeiro e belo, né? E conseguindo um alto nível de bondade, de verdade e de ética, de beleza,
Então, o ser humano retorna ao paraíso. Então, o paraíso é uma coisa interna, né? Que a pessoa tem. Cada um de nós pode viver no paraíso se conseguir esses 3 elementos assim, mais intensamente, né? Então, é uma questão que depende de cada um e também da correção, né? Da correção da física errada do Einstein e do Newton, que colocaram a física dependente da matéria, ou então da psicopatologia, né? Que visa apenas a libertação, vamos dizer, da libido errada, a correção, né? Da libido. Isso é uma piada, né? A ciência entrou muito em piadas. A verdade é a aproximação que nós fizemos, unindo a ciência, o conhecimento, né? A teologia e a filosofia, esses 3 elementos que vão trazer ao ser humano, os 3 elementos reais, vão trazer o ser humano novamente para o paraíso que ele perdeu um dia. Até a próxima. Até. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Keppe, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.